Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de geografia. E hoje nós vamos trabalhar sobre o continente asiático. Isso mesmo, o maior de todos os continentes. Nós vamos estudar sobre os aspectos físicos e naturais desse grandioso continente, que é enorme. É o maior dos continentes, não só em extensão territorial, como também em população, certo? Então, a Ásia é o maior continente da Terra, com 8,6% da superfície planetária, ou seja, quase 30% das terras emersas da Terra fica no continente asiático. Nós podemos ver aqui, aqui que 29,5%, ou seja, quase 30% das terras emersas do continente asiático, não é? Da Terra fazem parte do continente asiático, certo? A Ásia, além de ser o maior em extensão territorial, é também o maior dos continentes em população. 60% da população mundial vive na Ásia. É muita gente, pessoal. Então, nós vemos aqui, nesse gráfico aqui, essa partezinha aqui em azul corresponde a 60% da população do mundo todo. Então, 60% é mais da metade da população vive somente lá na Ásia. E os outros 40% sobraram para os outros 4 continentes, para a América, a Oceania, a Europa e a África e também para a Europa, certo? Então, sobraram para esses 5 continentes apenas 40%. Então, a Ásia é enorme em todos os aspectos. A área territorial da Ásia é de aproximadamente 44,5 milhões de quilômetros quadrados. Corresponde a quase um terço das terras emersas do planeta, como a gente já tinha falado. Quase um terço das terras emersas do planeta se concentram na Ásia, né? A Ásia concentra um terço desse território. Vamos falar agora também sobre o relevo asiático. O continente asiático, ele apresenta altíssimas cordilheiras. Essas cordilheiras, elas são vastíssimas. Elas se estendem desde o sul, desde a Turquia até a Indonésia, certo? É uma área enorme de cordilheiras. A mais alta cordilheira do mundo é a cordilheira do Himalaia, certo? Mas há outras também espalhadas por todo o território. A Ásia, ela concentra 18 das montanhas mais altas do mundo. E aí, minha gente? Será que é alto esse relevo? Altíssimo, não é? Então, o ponto mais elevado do mundo, nós vamos estudar sobre ele daqui a pouquinho, também se localiza lá na Ásia, certo? Então, a Ásia é um continente riquíssimo, com várias diversidades culturais, com várias diversidades também de relevo, também de clima, que é bastante variado o clima da Ásia também. E nós vamos ver mais um pouco sobre esse relevo. Na Ásia nós temos, além do ponto mais alto do mundo, que está localizado lá, que é o Monte Everest. O Monte Everest fica na cordilheira do Himalaia, certo? É o ponto mais elevado. Se a gente disser assim, vamos para o lugar mais alto do planeta Terra. Que lugar é esse? É o Monte Everest. E onde ele se localiza? Lá na Ásia, certo? Ponto culminante do relevo mundial, é o mais alto. Situa-se no Nepal, próximo da fronteira com a China, certo? O Monte Everest está localizado na China e a China faz parte da Ásia, certo? O relevo asiático se caracteriza por apresentar contrastes extremos de altitude. Isso mesmo. Além das mais altas cordilheiras e planaltos da Terra, que o planalto é o Himalaia, o Pamir e o Tibete, onde se localizam os pontos mais altos do globo. O Everest, por exemplo, ele tem 8.840 metros de altitude.
Nós temos também o Canchenjunga, que tem 8.598 metros de altitude, é o segundo maior. E muitos outros com altitudes superiores a 7.000. Como eu tinha falado antes, são cerca de 18 das cordilheiras que são as mais altas do mundo, que estão localizadas lá no continente asiático. Além de possuir o ponto mais alto do mundo, a Ásia também possui o ponto mais baixo, ou seja, a maior depressão absoluta do planeta é o Mar Morto. Ele está a 395 metros abaixo do nível do mar. Então, nós temos o ponto mais alto, que é o quê? Que é o Monte Everest, e temos o ponto mais baixo, que é o Mar Morto, com 395 metros abaixo do nível do mar, certo? Então, a Ásia, ela tem tudo maior, certo? Então, todas as especificações estão localizadas lá nesse continente. Vamos falar agora um pouco sobre clima e vegetação. As características naturais e climáticas são bastante abrangentes, uma vez que se trata de um território imenso, certo? Então, por isso, o clima ele pode variar de equatorial a tropical, até polar, e as vegetações presentes no continente são dentre elas. Nós temos florestas equatoriais, florestas tropicais, as florestas temperadas, temos as estepes, savanas e pradarias. E também vegetações desérticas, isso mesmo, vegetações desérticas. O deserto de Gobi, um dos maiores desertos do mundo, está localizado lá no continente asiático. E temos também a taiga e a tundra. O relevo é composto por grandes altitudes. Quanto mais alto, mais frio. Quanto maior é a altitude, mais frio será nessas localidades, certo? E por isso, o Monte Everest ele é bastante frio por conta dessa altitude. Climas do relevo, climas do continente asiático. A Ásia apresenta um clima bastante variado, que a gente já falou agora, com regiões desérticas. Temos o deserto de Gobi e, ao mesmo tempo, do outro lado, nós temos o Tibete. Né? Então, é uma disparidade, certo? Na parte central do continente e nas penínsulas iraniana e arábica. Enquanto que nos locais de grande altitude, o clima é frio. Então, nós temos clima seco, certo? Que é os climas de desértico, que é o clima do deserto de Gobi. E do outro lado, nós temos o clima bastante frio, que é o da cordilheira do Himalaia, onde a temperatura ela pode chegar até menos 30 graus Celsius, certo? E no deserto de Gobi, as temperaturas durante o dia são elevadíssimas, muito alta, certo? E à noite são bastante frios, né? Locais de deserto são assim, as noites são frias e os dias quentes demais. Então, o maior continente do mundo possui uma divisão bem diferenciada. Tem 6 regiões, 6 grandes regiões que compõem a Ásia. São delimitados em áreas geoeconômicas do continente, ou seja, é dividido em Ásia Central, Extremo Oriente, Norte da Ásia, Oriente Médio, Sudeste Asiático e Sul da Ásia. Vamos ver aqui nesse mapa agora essa divisão. Aqui está localizado a Ásia Setentrional, que é onde está localizado a Rússia, certo? A Rússia é o maior país do mundo, tá vendo? Mas uma coisa que a Ásia possui o maior país do mundo, o ponto mais alto do mundo, o ponto mais baixo do mundo, então também estão localizados lá na Ásia. Então aqui nós temos, além da Ásia Setentrional, temos a Ásia Central, a Ásia Ocidental, o Sudeste Asiático e a Ásia Meridional. Então aqui, isso é a divisão regional. Esse enorme continente é dividido em regiões, certo? Para facilitar o entendimento. E nós temos também aqui as regiões mais importantes do continente asiático. Que regiões são essas?
são as regiões de planícies. Por que as regiões de planícies são tão importantes para o continente asiático? Porque foi justamente nelas onde surgiram as primeiras civilizações do continente, como, por exemplo, as planícies mesopotâmica e a indo-gângica. E nelas também onde encontramos os principais rios da região, o Rio Amarelo e o Rio Azul. Certo? Então, o rio Yangtze e o rio Yangtze, que é os rios mais importantes do continente asiático. Vamos lá falar sobre o Yangtze, que é o rio chamado de Rio Azul. É um rio asiático chamado de Rio Azul, é o maior do continente, é o maior rio do continente. Ele possui 6.300 quilômetros de extensão, percorrendo sempre o território chinês. O Yangtze é um rio que desenvolve uma grande importância na geração de energia, certo? A usina de Três Gargantas é uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo. Ela foi construída nesse rio, no Rio Azul, chamado de Yangtze. E ele é bastante importante, além da geração de energia, certo? Esse rio também tem grande influência no continente asiático. Apesar do ponto positivo da geração de energia, existem grandes impasses de ordem ambiental e social provocada por esse empreendimento, pela construção desse rio. Pelo menos 1,1 milhão de pessoas ficaram desabrigados e muitos sítios arqueológicos foram perdidos. Então, tem uma certa contradição em relação à construção dessa hidroelétrica lá no Rio Azul, no Yangtze, certo? Então, vamos saber mais um pouco sobre a Ásia. A Ásia também é chamada de berço das civilizações. Por que será? Porque foi lá que surgiram as primeiras civilizações, certo? Embora o homem tenha surgido na África, foi aqui onde surgiram as primeiras civilizações, aproximadamente 3.500 antes de Cristo. Mais precisamente na região da Mesopotâmia, onde hoje fica o Iraque. Foi nesses três continentes, gente, na Ásia, na África e na Europa, que surgiram os primeiros povos, as primeiras civilizações. Então, por isso nós dizemos que a Ásia é o berço das civilizações. Não só a Ásia, mas a Ásia junto com a África e a Europa, ok? Vamos fazer agora um breve resumo sobre o que nós vimos durante essa aula. A Ásia é, sem dúvida, o continente dos extremos. Além de ser o maior continente e ter a maior população, certo? A maior população, o continente também apresenta o maior país do mundo, que é a Rússia. A Rússia é o maior país do mundo, localizado lá na Ásia. A China também é o país mais populoso do mundo. Em seguida é a Índia, certo? Dos 10 países maiores do mundo, 6 deles estão localizados no continente asiático. Nós veremos logo mais. E o ponto mais alto do mundo, que é o Everest, com 8.848 metros acima do nível do mar. E nós temos também a depressão absoluta mais profunda, ou seja, o ponto mais baixo, que é o Mar Morto, abaixo do nível do mar, certo? Então, só para a gente concluir, dos 10 países mais populosos do mundo, 6 se localizam na Ásia, que são quem? Em primeiro vem a China, em segundo Índia, terceiro Indonésia, Bangladesh, Paquistão e Japão. Então, esses são os 6 dos 10 países mais populosos do mundo que se localizam no continente asiático. Então, é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e que fiquem curiosos sobre esse continente, que é
bastante diversificado, com uma cultura maravilhosa, com grandes ensinamentos e aprendizagens para nós. Então, nós ainda iremos estudar muito mais sobre ele, certo? Fique com Deus, grande beijo, até a próxima aula.